povo, meu nome é Alex e esse é mais um conteúdo para o canal Diálogos Urbanos, dando sequência às conversas que a gente tem apresentado em nosso canal. Hoje eu pretendo discutir com vocês a estrutura do sistema tributário brasileiro e as consequências do modelo tributário brasileiro sobre a atividade econômica, sobre o crescimento econômico e principalmente sobre a distribuição de renda, que como no vídeo anterior do nosso canal, a gente mostra que parte da explicação de por que o Brasil ser um país tão desigual está relacionado ao modo como o Estado arrecada os recursos da sociedade, tá? Então, o modo como o Estado arrecada os recursos da sociedade é o que a gente chama de modo como ele tributa, é o sistema tributário brasileiro, tá? E o sistema tributário brasileiro ele tem algumas características assim marcantes, tá? Que eu vou explicar aqui. São três assim definitivas. A gente tem um sistema tributário altamente regressivo, vou explicar o que é isso. A gente tem muitos impostos e a gente tem muitos impostos complexos, tudo bem? Impostos que têm muitas regras e impostos que são indiretos, que você não vê que você está pagando. Há dois tipos de impostos, né? Aqueles que você compra um produto, você não percebe que tem impostos ali, ou o imposto direto, que você vai lá e paga o IPTU, paga o IPVA, não é? Esse daí dá uma maior transparência. Tem um lado bom, porque você sabe que você está pagando, tem um lado ruim que isso gera uma certa contestação maior por parte da sociedade, mas os governos têm mesmo que ser transparentes com a sociedade, e é por isso que impostos indiretos, muitas vezes, além de ser ruim, do ponto de vista de arrecadação, ele também é ruim porque ele não dá essa transparência, tá? Então, a primeira característica, né? O sistema tributário brasileiro é regressivo, altamente regressivo. O que é isso? Ser regressivo quer dizer o seguinte: a tributação ela incide mais quanto mais a sua renda regride. Ou seja, quanto menor a sua renda, mais você paga impostos, né? Quanto maior a sua renda, menos você paga imposto. Isso é, quem menos ganha paga mais. Quem mais ganha, paga menos, tá? Percebe então que isso gera uma desigualdade de renda já de cara aqui, né? E por que é assim? É porque grande parte da estrutura tributária brasileira ela incide sobre o consumo, não é? Ela incide sobre o gasto na hora em que você vai comprar. Então vamos dar um exemplo simples. Imagina uma família brasileira que ganha R$1.000. A pessoa que ganha R$1.000, concorda que ela gasta os R$1.000, às vezes ainda não é o suficiente para ela sobreviver, não é? Sobra dias no mês, não é isso? Então o salário acaba antes mesmo do mês terminar, não é? Então ela gasta tudo que ela recebe. Ela recebe R$1.000 e consome os R$1.000. Digamos que a carga tributária seja de 30%. Quanto que ela pagou? R$300. R$300 em relação à renda dela foi de 30% de impostos. Imagine uma família que receba R$10.000, né? Se ela recebe R$10.000, em geral, ela já poupa alguma coisa, né? Quem ganha R$10.000, em geral, já não gasta os R$10.000. Então, digamos que ele gaste R$6.000, né? Para dar um exemplo aqui. Bom, ele vai no mercado, com as compras ao longo do mês todas, e ele paga impostos relativos aos R$5.000. Quanto? 30% também. Só que 30% de 6.000 é 900. Entende? Então, na prática, quando a gente olha, ele pagou R$900 em relação a 10.000, ele só pagou 9% de impostos. Então, quem ganha 1.000 pagou 30% de impostos, quem ganha 10.000 pagou 9% de impostos, não é? E veja, eu não estou atribuindo isso, a responsabilidade a essas pessoas, né? A gente não pode atribuir isso ao indivíduo, é ao sistema tributário que é assim, não é? E isso faz com que necessariamente você gere uma desigualdade já aqui, na largada, não é?
Além disso, é claro que muitas vezes vale dizer o seguinte, olha, se você for estacionar o seu carro e pagar o ICMS do estacionamento, a carga tributária do estacionamento do carro é mais alta do que se você tiver um iate e você for estacionar o seu iate numa marina na Ilhabela, não é? A carga tributária sobre esse tipo de produto é diferente. Paga-se mais imposto de IPVA em um carro do que em um veículo como esse, tá? Então, além disso, tem a própria tributação por bens. Muitas vezes o bem de luxo ele recebe uma tributação menor do que um bem convencional, tá? Outra característica é que a gente tem impostos muito complexos. E quando eu digo muito complexo, é o seguinte, ó, para uma empresa produzir um determinado produto, se for em São Paulo, ela paga um imposto. Mas se for fora da região metropolitana, é outro imposto. Para produzir o mesmo produto. E se for no Mato Grosso, é outro imposto. Mas se ela tiver uma política de acessibilidade, é outra carga tributária. Se ela faz um trabalho de reciclagem de lixo, é outra estrutura tributária. E aí você começa a ter impostos, a mesma empresa paga impostos muito diversos para a produção do mesmo produto. Não é? E você começa a ter guerra entre empresas, guerra entre estados para trazer empresas, aquilo que a gente chama de guerra fiscal. Não é? Além disso, como é muito complexo de você pagar para cada produto uma tarifa, para cada setor uma tarifa, para cada setor em cada região uma tarifa, fica difícil para o Estado também fiscalizar. E se fica difícil para o Estado fiscalizar e é muito complexo tributar, isso dá margem para uma outra coisa que é a sonegação. Não é? As empresas acabam, é difícil de pagar, elas sonegam. O Estado não consegue fiscalizar, isso acaba fechando um ciclo maligno aqui. E aí tem a terceira característica que vem somar aqui, que a gente tem muitos impostos. Muitos, a quantidade de imposto no Brasil é muito, são vários tipos de impostos. Não é que a carga tributária é alta, é que a gente tem muito imposto, tá? Então veja, muito imposto, complexo e ainda incidindo muito mais sobre o consumo, isso gera um sistema tributário ineficaz, né? Quando você ainda pensa que são muitos impostos complexos para as empresas pagarem, recolherem, muitas empresas, para olhar do ponto de vista do capitalista, do produtor, ele tem que ter uma estrutura dentro da sua empresa para recolher imposto que é muito custosa. Então ele paga imposto para pagar imposto. Não é? Mas o que ele faz? Ele repassa isso no preço. E se ele repassa isso no preço, quem é que está pagando? O consumidor do mesmo jeito. Não é? Então na prática, isso vai ser... E quem é que paga mais? Qual o consumidor que paga mais? É que ele tem menos renda. Então, se a gente simplificar o sistema tributário, você vai permitir com que as empresas paguem de maneira mais fácil. E se elas não pagarem de maneira mais fácil, fica mais fácil para fiscalizar. E aí, se fica mais fácil para fiscalizar, necessariamente você vai aumentar a arrecadação, ou senão essas empresas vão incorrer em crime fiscal necessariamente. Tá? Então, a gente precisa fazer essa correção. Tá? E qual que é a consequência dessas características do sistema tributário brasileiro? Bom, primeiro eu já falei, isso concentra muito a renda. Né? É importante frisar o seguinte, olha, o trabalhador que recebe salário, ele não consegue sonegar. Ele é tributado no salário dele, no lerite dele, e quando ele compra um produto já está o preço ali definido. A empresa, de repente, ela pode se proteger disso. Está errado, mas ela pode fazer isso de maneira equivocada, mas o Estado também não tem como fiscalizar. Então é ruim para todo mundo, é ruim para a empresa, é ruim para o Estado arrecadar e é ruim para o consumidor final, o cidadão. Na prática, quem não consegue se defender é quem paga a conta, não é? Então você gera necessariamente um sistema injusto, um sistema ineficiente e um sistema desigual, não é? Desequilibrado. Um outro que, sendo
um sistema que cobra muito imposto de maneira muito desigual, muitas vezes o Estado, para ter a arrecadação que ele precisa, ele acaba aumentando a carga tributária. E isso faz com que os impostos dos produtos no Brasil sejam altos, e aí o preço dos produtos brasileiros não sejam competitivos, e a gente tanto vende pouco produto aqui, quanto não consegue competir com os produtos no mundo, né? Mas o terceiro efeito, e esse aqui é muito importante, se o Brasil é um país de população pobre, predominantemente pobre, e é quem logo paga mais impostos, percebe que essas pessoas não conseguem consumir na proporção que conseguiriam. Então, se a gente reduzir a carga tributária, vai sobrar mais dinheiro para a população. Se você ganha R$1.000, hoje você paga 300 de impostos, digamos que a gente refaça o sistema tributário, passe a cobrar de maneira mais equânime os impostos, ou seja, fazer com que todo mundo pague de maneira mais igualitária, mais equitativa, faça um sistema tributário mais equânime. A pessoa que ganha R$1.000, digamos, passe a pagar 15% de impostos. Ela vai ficar, ao invés de ser de 700, com 850. Você concorda que ela vai gastar essa diferença? Esse dinheiro não vai evaporar. Ela recebia R$1.000, ela gastava os 1.000, só que ela só conseguia consumir na prática 700. Agora ela vai ter 850 para fazer isso. Ela vai consumir mais. Isso vai aumentar o consumo, ou seja, as empresas vão vender mais. Se as empresas vão vender mais, elas vão produzir mais, elas vão gerar também mais empregos, que também vai pagar mais impostos no salário desses novos postos de trabalho, e o Estado vai arrecadar mais, só que agora por um círculo virtuoso da economia, um círculo em que a economia está crescendo, não é? Então veja, quando a gente cobra muito imposto dos estratos da sociedade com menor nível de renda, você trava o consumo, você trava o mercado. E aí as empresas não vendem, produzem em menor quantidade. Se produz em menor quantidade, o custo por produto é mais alto, não é? E aí os produtos não são competitivos, nem no mercado nacional, nem no mercado internacional, e a economia fica travada. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma reforma tributária. Como? Bom, primeiro, a gente tem que diminuir a quantidade de impostos. Tem muitos impostos, tem que diminuir a quantidade dos impostos. Segundo, a gente tem que fazer com que os impostos incidam menos sobre o consumo, não é? E eles incidam mais sobre a renda, ou sobre a propriedade, sobre a riqueza, sobre os lucros e dividendos. Então o Estado tem que olhar, opa, quanto que eu preciso? Como que é hoje? Hoje é assim, tá? Então eu vou diminuir os impostos sobre o consumo, eu vou diminuir os impostos indiretos, os impostos que são regressivos, mas para manter essa mesma arrecadação, eu vou realocar essas taxas em outros impostos. Essa é a complexidade de uma reforma tributária, mas é isso que tem que ser feito, tá? Então diminuir a quantidade de impostos indiretos sobre o consumo, diminuir a regressividade dos impostos e a complexidade dos impostos. Eles têm que ser menos complexos para ser mais fácil de fiscalizar, sendo mais fácil de fiscalizar, aumentar a arrecadação do Estado. E como é que tem que ser a estrutura tributária? Ele tem que deixar de ser regressivo para ser progressivo, né? E o que é ser progressivo? É fazer com que a tributação aumente na proporção que a sua renda aumenta. Na medida em que a sua renda vai progredindo, a proporção dos impostos vai aumentando para não gerar essa desigualdade. Ou seja, lembrando o primeiro exemplo, quem ganhava 10.000 paga 900, e quem ganhava 1.000 pagava 30%, para que isso não seja desigual, necessariamente você tem que fazer com que a carga tributária aumente proporcionalmente na medida em que sua renda progride. Isso é o que a gente chama de imposto progressivo. Tá? Então, qual tem que ser o modelo de sistema tributário ideal? Um sistema com progressividade tributária, com poucos impostos e não tão complexos. Né? Lembrando que quando a gente fala disso, a gente está falando do modo como o Estado arrecada. Hoje no Brasil ele arrecada tributando muito mais de quem menos tem.
O ideal é que ele deixe de gerar desigualdade aqui. Mas com esses recursos, depois ele usa para gastar. Não é? Como que o Estado gasta os seus recursos? Se ele gastar mais com quem mais tem, ele também está gerando desigualdade. Não é? Mas aí isso é objeto do próximo vídeo nosso, a estrutura de gastos do Estado. E aí a gente vai dando sequência a essa conversa vídeo a vídeo. Se vocês tiverem interesse aí em continuar na nossa conversa, no nosso diálogo, por favor, curtam aqui esse vídeo, sigam o nosso canal, compartilhe com a família, com os amigos e vamos juntos aí. Sigamos!